Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Então, dando continuidade ao estudo de radiação térmica, né? Então, na aula passada a gente já começou a ver como que a gente avalia a taxa de transferência de calor entre duas superfícies cinza. Então, a partir da nossa modelagem, né? Então, só lembrando rapidinho, né? Então, a gente tem a irradiação, né? Que é o tanto de energia que chega na superfície, e tem a radiação, né? Que é o tanto de energia que deixa a superfície. Aí o termo de radiação, né? O termo B aqui, contempla tanto o termo emitido quanto o termo refletido. A partir disso, a gente chegou numa resistência térmica equivalente, né? Então, considerando que seria a emissão de um corpo negro e o fluxo de calor deixando a superfície, né? Então, isso daí tem um efeito de característica superficial, dado por 1 menos epsilon sobre epsilon A1. O mesmo aplicaria para a superfície 2, né? Aí, logo após deixar a superfície, então considerando as pseudosuperfícies 2 aqui, pseudosuperfície 1 aqui, né, como sendo corpo negro, então aqui a gente só teria B, e aqui a gente teria B, né, então seria somente radiação térmica, similar ao corpo negro, né, então o único fator de correção que tem é o fator de forma, né, que é o fator geométrico. E agora, se a gente tivesse uma terceira superfície, né, como é que ficaria? Então, considerando que a gente tem um corpo 3 aqui, como que fica a taxa de transferência de calor, né? Então, a gente não pode pegar e só replicar essa equação aqui para as outras parcelas, né? Então, Q13 não vai ser só substituindo isso daqui, né? Por quê? Porque logo após deixar a superfície 3, assim como as outras superfícies, né? Então, aqui a gente vai ter o B3, por exemplo, aqui a gente vai ter o B1 e aqui a gente vai ter o B2, né? Então a interação entre as superfícies aqui, né, dado de radiação térmica, vai ser somente nesse nível aqui, né? Então se a gente tiver uma terceira superfície, a gente fica com o seguinte. Então para 3 superfícies cinza, conforme comentado, né? Então a interação da radiação térmica vai dar em nível de geometria somente, né? Então a gente teria o circuito aqui, então a gente vai ter a transferência de calor da pseudosuperfície. Vamos copiar aqui o esquema. Então só refazendo o esquema aqui. Então a interação das radiações aqui vai ser dado somente como função somente dependente da geometria, né? Então dos fatores de forma. Então a interação entre eles vai ser a partir desses nós aqui, né? Do nó B1, nó B2, então a gente vai ter um nó B3 aqui. A gente vai ter resistência térmica também, lembrando que a definição é diferente daquela resistência térmica que a gente utilizou até então, né? Então aqui vai ter uma resistência térmica devido à geometria, do A1 para F13, e aqui a gente vai ter uma outra resistência térmica devido à geometria, pode ser A2, F23. Mas lembrando pela reciprocidade, né? Isso aqui é igual a A3F32. E isso aqui é igual a A3F31. E aqui a gente vai ter uma outra resistência térmica relacionada com a característica superficial da superfície 3. Então, vai ser igual isso daqui. Então, εr3, εr3, A3. E aqui o potencial dado pela temperatura do corpo 3, né? Então, aqui teria a temperatura do corpo 1, temperatura do corpo 2, temperatura do corpo 3. Então, ao invés de ter um problema linear aqui, né, onde a gente teria a somatória das resistências térmicas, aí aqui a gente vai ter um balanço de energia, né? Então, depois do nó B1, parte da energia vem para cá e parte da energia vem para cá. A mesma coisa aqui no nó B2, então parte da energia vem para cá, parte vem para cá. No nó B3, parte vem para cá e parte vem para cá. Então, considerando 3 nós, né? Vamos chamar de... A gente pode fazer balanço de energia em cada um deles, né? Então, nó B1. Vamos dar o nome aqui, né? Vamos chamar de nó 1 linha, 2 linha, 3 linha. Então, nó 1 linha, né? Balanço de energia. O que a gente vai ter? A gente vai ter um input de energia aqui, desse segmento, daqui para cá, né? E vamos considerar 2 outputs de energia, né? Então, um para cá e um para cá. Então, a gente fica com... Então, isso daqui é o que está vindo lá devido à característica superficial, né? Relacionado aqui.
Aí agora a gente vai ter um termo aqui, né? Qual que vai ser o termo líquido daqui para cá? Então a gente tem o potencial B1 menos B2 dividido pela resistência térmica aqui, né? Então vai ser B1 menos B2, 1 por A1F12. Mas, então, esse aqui é o que está entrando, considerar que esse aqui está saindo, né? Então, deixar sinalizado aqui. Considerar daqui para cá e daqui. Mais esse termo aqui, né? Então, vai ser B1 menos B3 sobre a resistência térmica equivalente, que é essa daqui, né? Correspondente. E a gente faz a mesma coisa para os outros nós. Aí aqui no caso do nó 2' a gente vai ter input de energia daqui e input de energia daqui, né? Então, somatório do que entra é igual a somatório do que sai, né? E por fim, o nó 3', né? Aí todos que a gente definiu aqui, eles estão entrando, né? É só seguindo a convenção. Aí se a gente tiver a condição, lembrando da definição do EB, né? Que é sigma T quarta. Aí se a gente tiver numa condição em que a gente conhece as temperaturas das superfícies e estamos interessados em saber o fluxo de calor líquido entre uma e outra, né? Que seria dado por cada uma dessas componentes aqui, né? B1 menos B2, B3, B1 menos B3 e assim por diante. A gente cai no sistema linear, né? De B1, B2 e B3. Então a gente consegue fazer a solução, considerando que a gente sabe a geometria e as características superficiais, né? E se a gente quiser determinar a temperatura de um dos corpos, aí fica um pouquinho mais complicado, né? Porque aí a gente vai ser não linear, né? Então a gente pode não saber a temperatura, né? Então vai ser um parâmetro aí, temperatura quarta, então aí fica um sistema não linear, né? Mas nada que a gente não consiga resolver, né? Aí vamos passar para um exemplo. Então vamos considerar aqui esse exemplo, 9.5. Então, 2 cilindros de 20 cm de diâmetro são mantidos à distância entre centro de 30 cm entre si. Um dos quais está a 425 Kelvin e o outro a 275 Kelvin. Então, um quente e um frio, né? Considerando o ambiente 300 Kelvin como corpo negro, o cilindro quente como corpo cinza com emissividade 0,5 e o frio como cinza também de emissividade 0,1. Determina a taxa de transferência de calor líquida, desprezando convecção, do quente para o frio, do quente para o ambiente e do frio para o ambiente. Então, só passando lá para a nota de aula. Então, organizando aqui os dados do enunciado, né? Então, a gente vai ter 2 cilindros paralelos, considerando o comprimento L aqui perpendicular ao quadro. Chamar o quente de 1, o frio de 2 e o ambiente de 3. Aqui estão as propriedades, né? Emissividade de 1, 0,5, de 2, 0,1, do 3, corpo negro, né? Então é 1. Aí com essas hipóteses aqui, acho que já basta para fazer a solução, né? Conforme o outro exemplo que a gente fez na aula passada, a gente precisa de características geométricas, né? Então a gente tem que A1, que é igual a A2, que é igual a πdl. O L a gente não sabe, né? Mas eventualmente ele vai sumir. A gente precisa do fator de forma F1 para 2, né? Como que a gente faz essa estimativa? Se a gente voltar lá no slide que a gente utilizou quando a gente estava discutindo sobre o fator de forma, nesse caso aqui, né? Que é para problemas bidimensionais. Então, são 2 cilindros com diâmetro D, distante S entre superfície aqui, né? Então, nesse nosso caso aqui, o S vai ser igual a H menos D, né? Aí definindo o x aqui como 1 mais S sobre D. Então, x igual a H por D. Qual que é o H? 0,3 metros, diâmetro 0,2 metros, né? Conforme enunciado. Então, a gente chegou ali na definição do x. Agora é só utilizar a expressão aqui, né? Então, F12 é igual a F21, que é igual a 1 por π, raiz de x2 menos 1, mais arco seno de 1 por x menos x. Então aqui a gente chega no fator de forma, F1 para 2, que é igual a F2 para 1, de 0,1107. Não precisa de tanta casa decimal assim, né? Mas tudo bem. Então a gente consegue até calcular o F1 para 3, né? Então F1 para 3, bom, vamos colocar aqui a definição. Então 1 que é igual a F11 mais F12 mais F13. F1 é igual a 0, né? Que o cilindro aqui não se enxerga, né?
F12 a gente determinou aqui, a gente consegue tirar F1 para 3. Então, F1 para 3 igual a 0,8893, que a gente vai precisar, né? Agora, como que a gente modela o sistema, né? Então, a gente modela conforme aquele circuito que a gente tinha visto lá, né? Então, a gente vai ter o corpo 1, a temperatura T1, que vai ter um potencial de fluxo de calor EB1, né? EB1 sigma T1 quarto. Então, aqui a gente vai ter uma resistência térmica relacionada com a superfície 1, εR1, εR1, A1. Agora a gente vai ter resistência térmica relacionada com a geometria. Então, 1 por A1 F12. F12 a gente já determinou aqui. E aqui a resistência térmica relacionada com a superfície 2. Aqui temperatura T2, aqui a gente vai ter o termo B2, aqui a gente vai ter o termo B1. Aí eles também transferem calor para o corpo 3, né, que é o ambiente. Então, a gente vai ter a resistência térmica aqui até o B3. Aqui 1 sobre A1 é F13. F13 a gente determinou aqui, né? E isso aqui é igual a F23 também, né? Que é por simetria. Então, aqui do B2 para o B3 a gente também tem uma resistência térmica parecida com aquela, né? Então, a gente fica com A2, F23. Aqui B3, corrigindo. Legal. Aí aqui a gente teria uma resistência térmica. Só que a resistência térmica, nesse caso aqui, dá zero, né? Por quê? Porque é um corpo negro. Então, se dá zero, o B3 é igual a EB3, né? Então, aí a gente até elimina um dos termos aí do sistema, né? Então, como a resistência térmica aqui de superfície do corpo 3 é zero, B3 é igual ao próprio EB3. Então, B3 é igual a EB3. Aí a gente quer saber a taxa de transferência de calor líquida daqui para cá, né? De B1 para B2, B1 para B3 e B2 para B3. Então, só fazendo o balanço de energia no nó 1 linha, 2 linha, 3 linha, que é igual a 3, né? Aí a gente consegue fazer a solução do problema. Então, só repetindo o que a gente fez agora há pouco, né? Fazer rapidinho aqui. Então, a gente chega nesse conjunto de equações aqui, escrevendo na forma de um sistema, ou pode ser até na forma matricial, né? Para ficar um pouco mais simples. Então, a gente consegue fazer isso daí. Então, só colocando aqui na forma matricial. Então, aqui a gente tem os termos multiplicando B1 da primeira equação. Esse daqui, né? Tem os termos aqui multiplicando B2 da primeira equação. Seria isso aqui. Termo multiplicando B1 da segunda equação. Está aqui. Termo multiplicando B2 da segunda equação. Está aqui. E aqui o termo que sobrou, né? Desse lado. Aí aqui eu organizei numa planilha Excel. Então aqui tem as temperaturas, geometria, a efetividade, né, de cada uma das superfícies, o fator de forma. Então aqui coloquei a expressão para fazer o cálculo. Aqui já calculei também a área por metro. Então os dois tubos são iguais, né? Reparem que a área 3 vai ser infinito. Então, consequentemente, o fator de forma de 3 para 1, 3 para 2 é aproximadamente 0. E aqui já coloquei a emissão do corpo negro, a temperatura correspondente a cada uma das superfícies, né? Aí montando aquela matriz lá, então aqui a gente tem A1 F12 mais A1 F13 mais εr A1 sobre 1 menos epsilon. Então, a gente chega nesses valores aqui para os fluxos de calor que estão saindo em cada uma das superfícies, né? Repare que mesmo considerando que a superfície 2 está mais fria que o ambiente, né? Tanto que está saindo chega a ser maior, né? Por quê? Porque a emissividade é 0,1. Então ele reflete aproximadamente 90% de tudo que está chegando, né? Então por isso que fica um valor mais elevado. Enquanto no caso do B3 é somente o valor emitido, né? Então não tem a parcela refletida. Então devido a isso. Aí como que a gente calcula o fluxo líquido de cada um, né? Então de 1 para 2 a gente considera somente essa resistência térmica aqui, né? Então fica B1 menos B2 dividido por essa resistência térmica aqui. Aí fazendo lá na planilha, então a gente vai ter B1 menos B2 vezes resistência térmica. Então dá um fluxo líquido de 44,7 watts por metro. Então, que a gente não tem o comprimento, né?
O Q líquido de 1 para 3, mesma coisa, né? Então a gente pega B1 menos B3 dividido pela resistência térmica, né? Então vai dar vezes A1 F13. E a mesma coisa para o Q líquido de 2 para 3. Então a gente vai ter o G16. Então aí a gente resolveu o problema, né? Aí vocês veem que o negócio começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas é só matematicamente, né? Em termos de modelagem, só lembrando, né, que a interação entre as radiações se dá basicamente em nível de energia, né? Então, isso aí.